Paz esteja convosco. Glória a Deus. Para a gente é um motivo de muita alegria de estar aqui. A gente sabe de tudo aquilo que Deus, tem feito na nossa casa, na nossa família e na vida de pessoas que estão próximas. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Deus está com você, amém? O título da palavra que o Senhor me deu aqui, nesta noite, é Jesus está no barco. E a gente vai lá para Mateus capítulo 8, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mateus 8, 23. Vou pedir para a igreja se colocar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Amém. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche sua Bíblia, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero, Pai, mais uma vez entrar na Tua presença nesse dia, Pai, sabendo, Pai, que eu não sou nada, Pai, que é a Tua graça, que é a Tua glória, que é a Tua misericórdia, que alimenta a minha vida, o meu ser, que eu preciso do Senhor neste momento e eu quero ser um instrumento Teu, Pai. Para isso, Senhor, eu peço que o Senhor toque na vida de todos que estão aqui, Pai. Que em nome de Jesus, aquele que veio buscar uma cura, um milagre, receba. Se alguém chegou aqui com alguma doença, alguma necessidade especial, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor somente faz, porque o Senhor é o Deus do impossível. Se houver algum impedimento, alguma barreira, algo que não provém do Senhor, Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus, e que só haja lugar para o Senhor, para o Teu poder e para a Tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. A gente acabou de ler uma parte muito conhecida da palavra de Deus. E eu te convido nessa noite a dizer assim comigo: Jesus está comigo. Amém? Quando a gente começa a ler o texto, fala que Jesus entrou no barco. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então Jesus ali encabeçando aquela viagem, naquele momento ele entra no barco, seus discípulos ali o seguem. Quantos aqui estão seguindo a Jesus? Amém? Desde o primeiro momento que a gente entra na igreja, a gente sabe que o Senhor é Deus e que Ele pode fazer na nossa vida, amém? Mas não é só na igreja, em todos os lugares, Jesus está com você. E aí, a palavra diz que o mar não está calmo, que se levanta uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e que, porém, ele estava dormindo. Olha só que legal.
Eu ouvi muitas vezes na escola que qualquer barco navega bem quando o mar está calmo. Isso foi tema de palestras, de eventos de autoestima, de eventos da Secretaria da Educação. E eu fiquei pensando, não é que é verdade que existem situações em que a nossa fé é provada. Existem lugares que nós vamos estar, que muitas das vezes a gente não vai saber como continuar, como prosseguir. E a gente depende da fé. Quantos aqui têm fé? A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E aqui fala que eram os discípulos, gente. Não eram pessoas que estavam ali que ouviram falar de Jesus. Eram os discípulos que estavam no barco. E aqui começa a nossa palavra nessa noite. O que você tem duvidado? Do que você tem não acreditado que o Senhor está com você? Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? O que tem afligido seu coração? Quais são os dias maus que você tem passado? Mas aqui, você não é qualquer um. Deus te chamou. Deus tem um propósito na sua vida, mesmo você que entrou aqui pela primeira vez. Existe um Deus que se preocupa com você, que sabe dos anseios do seu coração. Mas nós, muitas vezes não sabemos. Nós, humanos, muitas vezes achamos que sabemos. Eu sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei que Deus me mandou para este lugar, para esta hora. Preste atenção. Deus faz tudo certo. Amém? Deus não erra. Nunca errou. Quem erra somos nós. Ser humano, falho. Mas Deus é perfeito. E aqui, meus irmãos, ele estava dormindo e os seus discípulos o acordaram dizendo: salva-nos, nós vamos morrer. Quantas vezes, em quantas situações a gente está passando, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu queria que você pensasse naquele projeto de vida, naquilo que você tem colocado como objetivo. Quantas vezes você acha: eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, a circunstância mudou, as coisas não são mais assim. Espera aí, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu sempre pergunto uma coisa, eu vou perguntar para vocês agora: qual que é o melhor dia da semana? E aí? Qual que é o melhor dia da semana? E pergunta para o irmão que está do seu lado, dá uma cutucadinha nele e pergunta: qual que é o melhor dia da semana, irmão? Aí tem gente falando que é sábado. Sábado vai ter evento, hein? Tem gente falando que é domingo. Ninguém falou que é segunda-feira. Não, quem tem folga na segunda, às vezes fala que é segunda. Mas não é isso que eu estou te perguntando, olha só. Sabe qual que é o melhor dia da semana? É o hoje. Por quê? O ontem já era, já foi. O que você viveu de bom, o que você viveu de ruim, já foi. O hoje é o que você pode mudar, é o que você pode fazer. Só que o amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe do amanhã. E aqui na situação no barco, imagina só, aquelas ondas vinham sobre o barco estava quase afundando, e Jesus acorda e fala uma coisa muito forte. Não eram os discípulos? Pergunta aí,
Eram os discípulos? Eram os obreiros, cara. Eram os discípulos. E aí Jesus levanta e fala para eles: homens de pequena fé. Cara, olha só, muitas vezes a gente não sabe o tamanho do Deus que a gente está servindo. Sabe que tamanho que é o Deus que a gente está servindo? Criança fala que jeito? Grande, né? Grandão, enorme. Que jeito que é o tamanho de Deus, Tarcinho? Bem alto. Tá bom já, não empolga muito não. Deus é Deus. Amém? E aí ele levanta, dá uma puxada de orelha em todo mundo e fala para o mar, para os ventos, e tudo fica em paz. Eu queria dizer para você que Jesus está com você na sua vida e que tudo vai ficar em paz. Tudo vai ficar em paz porque Ele está com você e Ele não mudou. A palavra dEle não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Passe o que passar, vai ser Deus. E olha só, quem que vai fazer um comentário desse? Eu vou confessar a vocês, eu já fiz esse comentário que está aqui, tá? Eu não sei se vocês já fizeram também, mas eles fizeram um comentário assim, ó: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem que é? Jesus. O que ele é mesmo? Filho de Deus. Deus. Homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele que está com você. Diante de uma bênção ou diante de uma adversidade, diante de uma doença, diante da vida, diante da morte, diante das circunstâncias que você esteja passando na sua casa, na sua família, Ele é Deus. A Covid levou muita gente, mas Ele continua sendo Deus. E Ele não mudou. A Covid não é maior que Jesus. A pandemia não é maior que Jesus. Nada é maior do que Ele. Eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não sei que tamanho de fé que você entrou aqui, mas os louvores que a gente ouviu, Deus foi ministrando, e depois no louvor aqui dos dízimos e ofertas, colocar minha fé em Ti. Essa é a nossa necessidade. Essa é a necessidade daquele que é discípulo, daquele que é servo. Nós temos que colocar a nossa fé em Deus. O mar está agitado ou o mar está calmo, Ele continua sendo Deus. Vamos aprender a dizer: Deus é Deus sobre a minha vida. E eu queria te levar a lembrar de alguns momentos em que situações aí passaram pela sua vida, situações boas que você chegou já a dizer: nossa, Deus fez tudo isso por mim, nossa, eu não mereço, cara. E situações difíceis que às vezes você passou pela morte de um parente, de um ente querido, mas Deus continuou sendo Deus. O nosso tempo de vida, ele tem que ser vivido na presença daquele que nos criou. Quem já esteve fora da presença, sabe da necessidade que há a presença. Eu, aproveitando a presença da Joane aqui, da minha irmã Joane, eu me arrependo muito de não ter ajudado ela quando ela assumiu a obra lá em Estiva e depois lá em Silvanópolis. Eu estava afastado da presença de Deus, eu estava com uma banda de rock, e dentro da minha casa, lá na casa do meu pai, a gente formou um estúdio com um monte de instrumento, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que todos os dias a Joane ia lá do jeitinho dela
E ela ungia todos os nossos instrumentos. E sabe o que era mais legal nisso? Eu tenho que falar, não tem jeito. Nada dava certo naquela banda de rock. Dava tudo errado. Chegava, era som, era caixa de som que não funcionava. Era equipamento que dava errado, mas é que não era para fazer aquilo. Mas eu estava lá, e aí eu chegava em casa, e às vezes Deus cutucava o meu coração e falava: volta, volta. Até que chegou um dia, e foi muito interessante. Eu lembro que estava na praça lá em Silvanópolis, e olha bem como que é esse negócio que a gente às vezes fala que conhece Jesus, mas não vive. E eu lembro que eu preguei para Marília, que eu falei para ela, ela começou a perguntar para mim, ela era católica, a gente estava namorando, e ela começou a perguntar para mim as coisas da Bíblia, e eu fui respondendo para ela. E aí, o que aconteceu de interessante é que quando a gente chegou aqui em Pouso Alegre, mais uma vez a Joane entra na minha história, né, lá na casa da minha mãe, e fala: hoje vai ter culto. E era lá na quadrangular de Silviano Brandão. É o pastor Ayrton que vai pregar. Lembra, Tarso, que ele pregava quando você era pequenininho? Lembro. Vamos lá. Aí eu falei: não sei se eu vou, tal. Aí a Marília, né, que ela estava junto, né, pegou e falou: nós vamos. É sempre assim, né? A mulher, ela tem essa palavra final, não é assim, ó, nós vamos. Aí você fala, né, nós vamos, né, vamos mesmo. Isso aconteceu, e eu lembro que eu cheguei lá na igreja, que a palavra foi sobre o cego Bartimeu, que lançou a capa fora. Eu lembro cada detalhe daquele culto, e eu lembro que eu chorei que nem criança, como nunca tinha chorado na minha vida. E que Deus ministrou e falou comigo tão forte, que eu estou aqui até hoje, amém? Glória a Deus. Sabe quantos anos faz isso? 16 anos e 2 meses, mais ou menos. A vida passa assim, ó. As escolhas têm que ser feitas. Eu lembro que depois desse culto eu cheguei lá em Silvanópolis, onde ficava a banda, o estúdio, falei: a banda acabou. Não tem mais banda, não tem mais nada. E todo mundo que estava ali assustou um pouco. Alguns foram com a gente para a igreja, outros não. Mas eu queria te falar uma coisa. Jesus nunca deixa de estar no seu barco. Eu olho para trás, eu vejo quantos livramentos nós tivemos. Eu vejo quantas vezes Deus me ensinou. E eu queria dizer para você, se as coisas não estão do jeito que você queria, é porque não era para estar daquele jeito. Porque o tempo certo é o tempo de Deus, a hora certa é a hora de Deus. E quando Ele quer fazer, Ele faz mesmo. E aí não adianta nada, porque Ele faz, porque Ele é Deus. Amém? E olha só, sabe quem que é Jesus? Ele mesmo testificou dele. Em João 14,6, ele fala uma coisa muito séria, que combina aí com os salmos que o pastor Ayrton leu aqui agora. Ele diz: eu sou o caminho. O que foi os salmos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é a lâmpada. Jesus é o verbo de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele não é uma verdade, e Ele é a vida. E Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra verdade. Sabe, meu irmão, eu não sei nem por que eu estou falando isso e estou lembrando dessas coisas, mas tem canções que você escuta que às vezes estão te fazendo mal. Eu me lembro que naquela banda de rock, a música que a gente tocava, por mais vezes que as pessoas pediam, muitas vezes, ela falava que a verdade não existia. Dizia que a verdade não há. E eu queria dizer para você que a verdade existe, que é Jesus. Se você orar, pessoas serão curadas. Se você clamar, Ele vai te ouvir, porque Ele está vivo.
E ele diz que ninguém, nem o maior, nem o mais rico, nem o mais pobre, vai ao Pai, a não ser por Ele. Ele é o caminho. Jesus Cristo quer estar com você. Ele quer estar com o seu familiar. Todos os momentos, Ele fica assim, nos chamando. E se você foi chamado pelo Senhor, você sabe o que eu estou dizendo. E se você se afastou por algum motivo, você sabe que essa palavra está falando no seu íntimo, no seu profundo. Porque todas as vezes que você chega no seu quarto e chora sozinho, e que só é confortado pela palavra de Deus, é esse vazio aí que Ele preenche. É o vazio da alma, e aquilo que não tem explicação. Nós somos feitos para adorar o Senhor. Preste atenção numa coisa. Jesus pergunta para os seus discípulos em Mateus 16, 15 ao 17. Ele mesmo certificou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? E aí ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pergunto para você. Dá uma cutucadinha no irmão, fala para ele, não precisa responder. Mas, quem é Jesus para você? Será que Jesus é aquele que eu só lembro na hora que eu acordo ou que eu vou dormir? Nossa, tem que fazer uma oração agora, né? Agradecer a Deus pelo dia, senão, né? Obrigado, Senhor, por esse dia, amém, já dorme. Não vê mais nada. Ou será que é aquele que eu chamo para junto de mim? Ou será que é aquele que eu coloco, os meus propósitos estão aqui, mas eu quero que neles o Senhor esteja, porque senão não adianta nada. Não adianta nada a gente escrever um monte de coisa, se a gente não colocar Deus à frente de tudo. O resumo da nossa vida, muitas vezes, as circunstâncias são causas da gente não colocar Deus como cabeça, como propósito principal. A pergunta que ele fez foi respondida por Simão Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E Jesus fala para ele: você é Simão, filho do Jonas. Jesus sabe quem que você é, meu irmão. Eu sou o Tarsis, filho do Toninho, filho da Josimara. Quem é você? Jesus sabe. Ele sabe o teu nome e sobrenome, de onde que você veio, como que é a tua casa. E quando Simão responde, ele fala: você é Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Deus revela para você. Sabe o que está na hora da igreja fazer? Ganhar almas. Está na hora da gente se mover. Sabe o que está acontecendo nesse ano? A gente foi lá em Belo Horizonte, com uma chuva, meu irmão, que eu vou falar para vocês, que começo de ano foi, acho que foi a vez mais emocionante que eu já dirigi o meu carro. Nunca vi tanta chuva. Mas a gente chegou lá no culto da igreja do pastor Leandro Genaro. E a hora que a gente conseguiu chegar lá, diante de tanta chuva, a palavra do mova-se é o tema da nossa igreja. Do Atos 17, 28. Você sabe o que está escrito lá? Vou pegar aqui para você, ó. É isso que está coordenando todos os jovens, adolescentes, filhos de pastores, Comec, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Aqui entra o que eu estou dizendo para vocês, que Deus está ministrando comigo e com todos aqueles que se colocam à frente da obra. Se é para mover, tem que ser com Deus. Se é para existir, tem que ser com Deus. Se é para viver, tem que ser com Deus.
Aqui já resume tudo, meu irmão. Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Coloca Deus junto. Sabe, tem um monte de historinha que a gente escuta assim, e que acha às vezes que a pessoa é meio doida, né? Tem história de caminhoneiro que fala, esse lugar aqui é para Deus, Deus vai comigo, né? E ele conta depois testemunhos que ele foi abençoado por Deus e não morreu no acidente por causa daquele lugar que ele disse que é para Deus. Já tem outras histórias que a gente escuta e fala de jovens indo para uma festa, dizem, vai com Deus, meu filho ou minha filha. Fala, não, ele vai no porta-mala. E aí aquele carro bate e fica intacto só o porta-mala. Sabe o que eu queria lembrar você? Que Deus é Deus, cara. E com Deus não se brinca. Deus não está procurando relacionamentos superficiais. Jesus está procurando adorador. Sabe, Jesus, ele fala lá em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, cara. Quem crê nele aqui? A gente tem que esforçar, meus irmãos. Nessa hora a gente está aqui na igreja, mas tem pessoas que estão morrendo. Tem pessoas que estão indo para hospitais, tem pessoas que estão sendo internadas. E será que nós pregamos Jesus para eles? Sabe, tem pessoas que são seus familiares, que são do seu convívio, do seu acesso. E que muitas das vezes olham para você e precisam se espelhar em você. A gente às vezes não precisa dizer 1 milhão de palavras, mas tenha seu testemunho. O que falta às vezes, me desculpem jovens, mas o que falta nos jovens hoje é testemunho, cara. Tem muito jovem crente que não tem diferença nenhuma. Me desculpe por estar falando isso. Mas o testemunho, se não existir, é palavra vazia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se a gente não for verdadeiro, não adianta. Ou a gente é de Deus ou não é. Não tem como ser meio termo. Eu sou de Deus quando eu estou na igreja, quando eu estou fora eu não sou. Jesus está procurando pessoas verdadeiras. Ele não vai usar a gente que não quer ser usado ou que não procura esse relacionamento. É momento da igreja acordar e ganhar almas, ter relacionamento com Deus, se avivar. Esse é o melhor tempo de Deus. As pessoas estão com fome e sede de algo que você tem. A essência, Deus. O perfume, aquilo que exala de Deus, você tem. Amém? Você tem. Você já sabe. Deus te escolheu. Ele está no teu barco, Ele te chama. Mas muitas vezes a gente prefere deixar Ele dormindo. Não, pode dormir mais hoje aí, Jesus. Amanhã é outro dia. Sabe, uma coisa que no caráter de Jesus, a pregação dele, ele sempre foi humilde, amém? Vamos buscar o Senhor com humildade. A gente não é melhor que ninguém. A gente não é nada. A gente é pó. Do mesmo jeito que o ímpio fica doente e morre, a gente também fica doente. Só que tem uma coisa. A gente tem Deus. E Ele é o Deus impossível. Ele tem poder para curar. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele ainda assim é Deus. Quantos acompanharam a história da pastora Ludmila Ferber? Que bênção, né? Uma guerreira, não foi? Os louvores dela falam com a gente, não falam? Deus usou a vida dela, não usou? O tempo de cada um é de cada um. Não julgue as pessoas.
mas faça a diferença. Se você tem como ajudar e não faz, me desculpe, a palavra ela é dura. Fala que a gente comete pecado. Olha, estar alinhado com Jesus é uma missão. E esse fardo, ele não é pesado, mas ele não vai ser tão leve se você não quiser. Às vezes, a gente busca Deus, mas quando a gente precisa. Mas a gente tem que aprender a buscar o Senhor em todos os momentos. Em todos. Jovem, eu não sei por que você às vezes fica pensando, nossa, esse povo é tudo quadrado. Eu já estou com 36 anos, olha só. Falei que faz 16 que eu voltei, né? E já estou com 36, e olha só. Eu te digo uma coisa, não queira se afastar. Vai doer muito para você voltar. O mundo está cheio de opções. A gente é quadrado. Quem é da igreja agora, com essa nova geração aí, você pode ser chamado de um monte de coisa, tá? Você vai ser chamado desde quadrado mesmo, de antigo, até de homofóbico e coisas desse tipo. Sabe por quê? Porque você é um servo de Deus. Sabe qual o tempo que é esse? É o tempo que você está para fazer a diferença. Não estou dizendo que você tem que ser preconceituoso. Deus nos ensina a amar. Mas está na hora da gente se posicionar. Sabe o que está acontecendo nesse ano? Pela graça de Deus a gente está se movendo. A gente já passou em um monte de lugar, um monte de igreja, fazendo eventos com os jovens. E graças a Deus, esses eventos estão dando frutos. Mas não pense você que a gente chega lá para pregar e que faz o que a gente quer. Não pense você que a gente tem, para chegar até lá não é fácil. Mas olha só, em todos os lugares que Deus te leva, Ele sabe o motivo. Jesus chamou os discípulos para aquele barco, não foi? Não foi isso que a gente leu? Quem que chamou os discípulos para o barco? Fala a palavra que eles o seguiram, não foi? Que Jesus entrou no barco e seus discípulos Em todos os momentos Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus queria mostrar para os discípulos que a fé deles tinha que ser maior naquele momento. Deus quer mostrar para a gente, para a igreja, que a nossa fé nessa noite tem que ser maior e que o nosso projeto tem que estar alinhado com Ele. É tempo da gente acreditar. Olha só, a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o 11, Paulo aqui fala que haja em nós o mesmo sentimento que existiu em Cristo Jesus. Olha só, Jesus ensinava a todo momento, não é? Não foi assim? E olha só, que mesmo tendo a forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte foi de cruz. E aí Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aí que chegou, olha só, esse nome, a qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se você está entendendo o que eu estou te dizendo, você vai dizer assim: em nome de Jesus, a minha vida
dará frutos para o Senhor. Amém? Nós somos chamados, igreja. Jesus está com a gente. Não fique na incerteza, tenha certeza. Ele está com você. Deus está tão com você que a todo momento Ele insiste em nos chamar. Só que Ele não vai trabalhar com quem está com medo. Pergunta para o irmão, e aí, irmão? Está firme? Pergunta para ele, está firme? Acordado? Lá na igreja, às vezes, a gente tem que falar isso um monte de vezes. Está acordado aí, irmão? Vai. Amém? Está todo mundo comigo aqui? Quando o Senhor, Deus, falou com Josué, lá em Josué 1:9, o que Ele disse para Josué? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Não é assim? Jesus chama o povo dele para uma missão e ele fala, olha, se Deus falou com Josué a mesma coisa, olha só, seja forte e corajoso, não apavore nem desanime, ou não temas, é porque tem momentos que você vai desanimar, que tem momentos que a gente pode chegar a querer desanimar, só que aí vem Deus, a palavra dele fala, levanta, que eu quero falar com você, você é meu escolhido, você foi eleito para fazer a diferença por onde você andar. Quando Deus falou com Isaías, lá em Isaías 41:10, ele fala uma coisa parecida. Ele fala assim, não tenha medo, não temas. Olhe para o irmão que está aí e fala, não temas, não tenha medo. Jesus está no barco. Você acredita? Tenha fé, meu irmão. Na paz ou na tempestade, Ele está com você. E olha só, Ele fala assim, nesse versículo mesmo, eu sou teu Deus, eu te fortalecerei, te ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus te toma pela mão se for necessário, mas você não vai ceder porque você está com Ele. A palavra dele não falha. Independente da situação, se levante. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para você. Deus tem algo que é só seu e dele. É essa intimidade que às vezes nem a pessoa que está mais próxima de você sabe. Mas Deus tem falado com você algo. Coloque em prática. Se não tem, ore. Não é isso que a gente tem ouvido aqui esses dias? Não é para a gente orar mais? Não é para a gente buscar mais? Não é para a gente ter mais propósito? Amém? Mas Deus vai te ajudar, amém? O câncer não vai matar. Aquela pessoa não vai morrer se não for o tempo, se não for a hora dela. Sabe qual que é o melhor dia seu? Agora. Agora é o momento que a igreja precisa viver. Viva com intensidade. Jesus fala, eu estarei com vocês até o fim dos tempos.
em Mateus 28, 20. Qual que é o fim? Está na mão dele, mas ele está com você. Ele está no barco, ele está junto. E aqui, meus irmãos, para a gente entrar no momento de oração, de ministração, para eu depois devolver para o pastor Ayrton. Hebreus 13, 5. Diz assim: Hebreus 13, 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, segunda parte B. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Você crê? Esse é o momento de você crer, sabe por quê? É agora que você vai orar, que você vai dizer para Deus: Deus, eu creio no teu milagre, eu creio na tua promessa, eu creio que a minha oração vai fazer efeito, eu creio que eu fui chamado para fazer a diferença, eu creio que o Senhor tem um propósito para mim, na minha vida, na minha casa, na minha família, eu creio que o Senhor quer mudar a minha vida todos os dias, e eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do teu propósito. Se levante, igreja. Deus tem algo para você muito além do que você imagina. Deus não ia te dar alguma coisa que você não aguentasse carregar. Você aguenta, você é forte. Deus te escolheu. E Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar. Esse é o tempo de Deus para a gente. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos orar junto com a Tua igreja. Eu não sei o que esse irmão e essa irmã veio buscar aqui hoje, mas eu sei, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos deu poder e autoridade para clamar, para expulsar demônios. O Senhor nos deu poder e autoridade para profetizar cura. O Senhor nos deu poder e autoridade, independente do tempo, para acreditar, Pai, para confiar. E hoje eu acredito, Pai, que o Senhor nos toma pela mão, que o Senhor nos encoraja para a batalha, que o Senhor nos chama para ir mais além, para a gente orar mais, para a gente buscar mais, para a gente ter mais. E se o mar estiver agitado, o Senhor nos garante: eis que estou convosco, eis que estou convosco, eu não te deixei, eu não te desamparei. Adore ao Senhor, feche seus olhos. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, Clame por esse nome. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Você é dele, você é dele. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. Clame por esse nome. Você é dele, escolhido dele. Clame esse nome, fale com ele. Ele te chama, igreja. Você é dele. Ele te levantou, ele te levantou, ele te levantou. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Leva-nos mais fundo, Senhor, em tua presença, guia-me pra em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Leva-nos, Senhor. Senhor, em tua presença, guia-me pra que em tudo em ti confie. Vai, Senhor. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me. Receba, receba a autoridade, receba a força que vem dele. Receba, 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 receba agora, receba agora, em nome de Jesus. Receba, 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 receba. E minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Oh, mergulhe nele, mergulhe nele. Vai mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Se levante, igreja, levante sua voz, vai, 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 vai. Você que fala em línguas estranhas será atraído pelo sobrenatural agora. Busca o Senhor como você ainda não buscou hoje. Busca o Senhor como você não tem buscado mais. É tempo de esperança, é tempo de avivamento, é tempo de acreditar. O Senhor tem chamado a igreja dele. O Senhor tem chamado mais fundo, é mais fundo. Saia da superfície, venha, venha, venha mais fundo, venha mais fundo. Receba, receba a unção que vem dele. Receba da graça que vem do alto. Receba, receba da força que vem dele. Receba, receba em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ao teu nome,
Ele é teu, você é dele. Tu és meu, Você é dele. pois eu sou teu. Você é dele. E tu Você é dele. Você é dele. Você não é do mundo, você é dele. Você é dele. E tu és meu, Você é dele. pois eu sou Você é dele. teu. Você é dele. E tu Você é és dele. meu, pois eu sou teu. Oh, Tu és você é dele. eu sou teu. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor, pela tua presença. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia. Aplauda para Ele, se for para Ele pode ser mais alto. Se for para Ele você pode dar o glória, porque Ele merece tudo, 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 tudo para sempre. Toda a honra, toda a glória ao Senhor, aleluia.